Amigos, uma grande celebração. Afinal de contas, tivemos um super evento onde foi apresentada a nova diretoria do Comitê Olímpico do Brasil. Discursos realmente muito significativos da Yane Marques e do presidente Marco Laporta. O foco, os Jogos Olímpicos de 2028 e todo esse ciclo que promete muito para o esporte olímpico do Brasil. Eu tenho um amigo, um grande empresário, amante do esporte, em especial do triatlo, minha modalidade de origem, que lá atrás, quando eu era presidente da CBTRI, acreditou, confiou e investiu. Hoje ele não está mais entre nós. O triatlon, pela primeira vez, está perto de uma medalha olímpica. E tenho certeza que João Paulo Diniz, onde quer que esteja, está feliz com tudo que está acontecendo. Nós entregamos os valores olímpicos. Façam parte desse time. Que os valores olímpicos nos inspirem, que nossa paixão nos impulsione, que nosso sonho vire medalhas. Somos mais que um time. O time Brasil é o COF. Hoje foi um dia especial para o Comitê Olímpico do Brasil. Afinal de contas, a diretoria recebeu os parabéns de toda a comunidade olímpica. E o mais importante de tudo, Marco Laporta. Você foi ovacionado, foi bacana, hein? Foi muito emocionado, Álvaro, muito feliz com a presença de tantas personalidades do esporte, né, de grandes atletas, como eu citei no discurso do Lages, da Hortência. Eu acho que eu e a Yane tem uma responsabilidade muito grande e não decepcionar as pessoas que estão confiando na gente. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para honrar essa confiança de todos. Olha, você falou uma vez para mim, tomando um café lá atrás do condomínio, você falou, Álvaro, tá muito fácil. Tem o triatlo e o pentatlo, são 8 esportes. Realmente vocês estão conseguindo conciliar isso e a gente percebeu hoje nesse evento. Não, ali é uma sintonia minha com a Yane fantástica, né? A gente junta características de 2 modalidades que a resiliência é muito importante. E a gente tem isso. Entendeu? A gente tem isso, a gente leva isso para a gestão e desde o início ela me substituindo, me secundando em algumas coisas, me ajudando, liderando também, então a gente tem uma sintonia muito grande. Eu fui muito feliz na minha escolha, afinal eu nunca tive dúvida que seria a Yane, entendeu? E deu certo e vai continuar dando certo por muito tempo. O mais curioso, né? A Yane recebeu convites de outras gestões, até para Tóquio, para ser vice-presidente de todos os candidatos. E não aceitou. Tinha um motivo, né? Não, com certeza. Eu acho que estava escrito, né, lá na frente, que a gente teria essa oportunidade de juntar os projetos e caminhar juntos nessa busca pelo melhor para o esporte brasileiro. Então a gente está muito feliz, muito confiante. Montamos uma equipe realmente com extrema capacidade de atletas olímpicos, como Marcelo Vida, Emanuel. Então a gente está muito feliz que a gente possa realmente fazer um grande trabalho. Marcelo Vida eu conheço desde 77, mas vou ficar quieto aqui. É o seguinte, Laporta, algo que é muito significativo foi o crescimento de algumas modalidades do esporte brasileiro. Porque, ao mesmo tempo, eu já conversei com o Zé Roberto, grandes jogadoras vão deixar a seleção brasileira de vôlei. Em compensação, nós tivemos a ascensão do João Fonseca, que ninguém esperava, e no mundo, o João Fonseca, por exemplo, está sendo enaltecido como a grande promessa do esporte no futuro. E a seleção brasileira de handball. Eu sou ex-jogador de handball, eu nunca pensei... Não, jogador de handball é o seguinte, de clube, né? Mas eu nunca pensei que nós teríamos um momento que o masculino conseguiria chegar entre os 8 melhores do mundo. O Brasil, em outros tempos, disputava Mundial B, Mundial C, Mundial D. Hoje, Mundial A. E hoje está entre os 8 melhores do mundo. Como assim? Acho que é tudo um trabalho a longo prazo, né, Álvaro? Eu acho que cada uma das modalidades, o handball tem um trabalho lá, apesar de todas as dificuldades que a confederação passa hoje e que o COB vai ajudar a resolvê-las. Eles conseguem fazer um trabalho ali de qualidade que acaba refletindo no resultado do Mundial. A gente ficou muito feliz com esse resultado. E a gente vê sempre essa renovação, né? Os atletas, um para, aí já aparece um outro, então a gente tem isso no Brasil. O que a gente precisa é que apareçam cada vez mais. É esse o trabalho que a gente quer.
que não fique pontualmente no João Fonseca, no time de handebol. A gente tem aparecendo cada vez mais e mais atletas. E eu mantive a minha tradição, né, Álvaro? Que eu sou pé quente. Eu assumi. Sim. E nós já ganhamos da Noruega na casa deles no handebol. É verdade. Eu estou mantendo a tradição. Não, e outra coisa também. 30 de janeiro, aniversário do Marcos da Almeida, do tiro com arco. Sim. Que já foi vice-campeão do mundo, ganhou a Copa do Mundo e tudo mais. Sim, e temos aí um alento, porque o foco dele, o foco do menino de Maricá é exatamente a Olimpíada, uma medalha olímpica. Acho que nós temos vários atletas, o Marcos Almeida, o Calderano, que não Miguel né? Hidalgo do triatlo, que ficaram ali no top 8, no top 10 e que vão chegar muito forte em Los Angeles. E não vai faltar apoio para eles. A gente vai trabalhar bastante para que eles tenham o melhor apoio possível do COB, ele e todos os outros atletas, para que a gente possa realmente fazer um grande resultado em Los Angeles. Você vendo isso, vários atletas no top 8, quarta colocação na Olimpíada de Tóquio, podemos esperar uma ascensão, né? Podemos. A gente tem uma preocupação que tem outros atletas parando também, diminuindo, mas a gente vai trabalhar bastante para mapear exatamente esses atletas. E aí o Bichara é um craque nisso, né? Ele já está estudando todas as possibilidades para que a gente possa realmente fazer um investimento assertivo, poder começar a crescer novamente no quadro de medalhas. Agora, algo que eu sei que você gosta muito, eu também, futebol. Futebol, por exemplo, não se classificou para a Olimpíada e tinha grandes jogadores para obter a classificação, não contra a Argentina, mas contra o Paraguai. O futebol, você vai trabalhar de forma mais estreita com a CBF agora? Não tenha dúvida. Já conversei com o presidente Edinaldo, logo depois de eleito, fui ao Jogo do Brasil, lá em Brasília, conversei com ele. O COB quer caminhar, sentar com a CBF e apoiar não só o futebol feminino, que é importante, já tem um apoio importante, mas também as divisões de base. Ele precisa chegar nos Jogos Olímpicos com uma seleção forte, é uma medalha importante para a gente, uma medalha que conta. Então a gente vai sentar com a CBF para tentar planejar esse ciclo olímpico de forma que a gente possa voltar a se classificar e principalmente disputar uma medalha. A descentralização da informação esportiva, vocês vão fazer isso? Imagina só, Norte e Nordeste, tivemos uma vez um congresso olímpico, você era vice-presidente do COB, inclusive em Salvador, né? Em Salvador também, Aracaju e Salvador. Congresso olímpico em Salvador e o PBO em Aracaju. E PBO. O que podemos esperar nessa gestão aí, dessa descentralização que é importante, eu diria até para o Norte e Nordeste? Eu já começo dando exemplo pela minha vice-presidente, né, que é de Pernambuco. Então, assim, esse é um dos papéis importantes que a Iane vai desempenhar, de fazer essa integração do COB dentro do Norte e Nordeste, o nosso projeto de certificação de centro de treinamento, a utilização do Centro de Formação Olímpica de Fortaleza. Já conversei com o presidente José Antônio do CPB, a gente vai fazer uma parceria conjunta, uma gestão conjunta com o CPB, para que a gente possa propiciar mais apoio para os atletas da região e revelar mais atletas, que é sempre o nosso principal objetivo. Você, quando vice-presidente do COB, você tinha como base Brasília. Você vai manter essa base em Brasília, realmente, tendo contato com as autoridades federais? Fundamental. O COB tem que estar presente em Brasília, tem várias leis que impactam no esporte brasileiro, e o COB tem que liderar esse processo, tem que estar junto, conversando com deputados, senadores. Muita honra ter recebido aqui hoje o deputado Luiz Lima, a senadora Leila, o deputado Eduardo Bandeira de Mello. É muito importante para a gente, o deputado Júlio César Ribeiro, que são políticos que investem muito no esporte. Né? Eles têm como a sua propaganda o esporte. Então acho que é importante a gente estar sempre nessa parceria. O COB vai sim estar muito presente lá em Brasília. Laporta, muito obrigado. Eu que agradeço, Alvin. E parabéns. Podem contar sempre com a gente, a Band Esportes, já fala pelo nome, Band Esportes. A grande festa, a consagração da nova diretoria do Comitê Olímpico do Brasil. E é claro, Marco Laporta, o presidente, e a vice, Iane Marques, sendo consagrados por atletas, empresários e dirigentes. Muito bacana a ovação para vocês, hein? Tudo bem, Iane? Pois é, Álvaro, estamos. A gente queria muito viver isso tudo que a gente está vivendo. A gente se preparou para esse momento. A gente está feliz, a gente está consciente do tamanho da responsabilidade que a gente está assumindo. Mas a gente tem muita gente boa por perto e vai dar certo. Não, mais do que isso, né? Eu vejo a sua correria com o esporte, o que você fez com a comissão de atletas. Realmente um trabalho notável. Sim, eu tenho muito orgulho. Eu falei hoje com eles. A Iane, vice-presidente do COB hoje, tem origem na Iane atleta.
né? E eu tenho muito orgulho dessa minha história, do meu começo e de onde a gente chegou, porque eu cheguei aqui junto com eles, né? Trago, obviamente, hoje uma visão muito de gestora, né? 8 anos de secretaria, todos os cursos que eu fiz, experiência como presidente da própria comissão, mas eu tenho muito orgulho de ver uma apresentação deles, como eles fizeram para toda a Assembleia, quantas conquistas, como a gente amadureceu, quanta coisa boa a gente já fez e quanta coisa a gente ainda quer fazer. Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho e confio muito nesse time. Bom, agora é o seguinte, eu estava com medo que ela se adiantasse. Mas a Yane Marques não é só vice-presidente do COB ou presidente, a ex-presidente da Comissão de Atletas. Yane Marques foi aos Jogos Olímpicos de Londres e foi medalha de bronze no pentatlo moderno. O ouro ficou com a lituana, a Laura, a prata com a Murray, da Grã-Bretanha, e o bronze com ela. Muita gente achou que não ia conseguir. Eu tive o privilégio de narrar aquela prova e eu fiquei arrepiado no final pela garra com que ela acabou chegando. E olha, cada vez que eu lembro daquele encerramento, foi realmente espetacular. Foi, eu me lembro de tudo como se fosse ontem, como se fosse hoje. Foi um dia muito especial para mim, para a modalidade, né, para o pentatlo moderno, para o Brasil de uma forma geral. Era dia dos pais, Álvaro, estava todo mundo reunido na casa das famílias e aí de repente chega a Yane como uma potencial medalhista olímpica. Eu recebi essa energia boa que eles mandaram para mim ali na hora. Foi incrível, né? E agora eu junto essa minha vida dedicada ao esporte como atleta, somada a essa experiência de gestora, para entregar agora na condição de vice-presidente do COB. Mas tem outra coisa também, a Yane não lembrou uma coisa. Ela foi a única mulher da história olímpica a carregar a bandeira na cerimônia de abertura em seu país. Nenhuma outra mulher fez isso, só em Jogos de Inverno. Como é que foi aquela emoção de entrar no Maracanã, aquela cerimônia incrível? Minha gente, dados que só ele sabe também, né? Pelo amor de Deus, né, Álvaro? Eu errei? Não, você, eu tô dizendo, tô lhe elogiando. Quando a gente pensa que não, ele descobre alguma coisa. Mas olha, a emoção de entrar ali, ela foi ímpar, foi muito rápido, mas carregar a bandeira do seu país, no seu país, né? Sendo escolhida pelos brasileiros para representar ali a nação naquele momento, foi uma emoção demais. Eu guardo tudo com muito carinho, assim, boas lembranças, né? E tudo isso que eu vivi foi fundamental para essa construção da Yane hoje, né? Yane, 41 anos, mãe, esposa, gestora, que está disposta de novo a viver o esporte com a mesma intensidade de atleta. Faltam 3 anos, 5 meses e 1 semana para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E para Los Angeles? Para Los Angeles? O que você pensa? 3 anos, quantos números? 3 anos, 5 meses e 1 semana. De muito trabalho, de muita boa energia, tentativa de fazer o certo, né, com eficiência, com resultado, pensar na carreira dos atletas, na base, na renovação, encontrar esses diamantes que a gente tem por aí para a gente dar uma lapidada e fazer deles pessoas que vivem em função do esporte, atletas olímpicos, com potencial olímpico. É isso que a gente pensa para Los Angeles, né? Quando a gente fala juntos por uma nação esportiva, não é o COB sozinho que vai transformar o Brasil numa nação esportiva. A gente precisa dar as mãos a muitos entes e eu acredito muito nesse potencial da gente ser uma nação esportiva. A gente tem material humano para isso e a gente vai trabalhar para isso. Em Los Angeles, eu espero que seja muito bom, que a gente chegue lá com a sensação de fizemos o que tinha que ser feito e agora vamos desfrutar dos resultados. Boa sorte para nós. Para nós, muito obrigada. A cerimônia da posse da diretoria do COB, de Marco Laporta e também de Yane Marques, foi sensacional. Agora, temos também um novo diretor do Comitê Olímpico do Brasil. Simplesmente um dos maiores jogadores, se não o maior jogador de vôlei de praia da história, Emanuel Rego. E queira ou não, a senadora Leila, esposa do Emanuel, está aqui. Ela que foi uma jogadora extraordinária de voleibol. E eu estou à vontade para falar. Obrigada. Eu viajei com a Leila uns 4 continentes aí. Verdade. E um prazer estar contigo aqui na Band, viu? Prazer ver você acompanhando a gente no evento. E é um momento muito bacana ver o Laporta assumindo, a Yane Marques
como a primeira vice-presidente, uma mulher, assumir um cargo tão importante dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Claro, meu marido, o Emanuel, assumindo essa responsabilidade com o Vido, enfim, uma equipe que realmente é de ponta, uma equipe qualificada e que conhece muito do esporte. Sim. Muito do esporte, então eu estou muito feliz. Agora, Leila, o que a gente consegue acompanhar, eu, por exemplo, eu fiz vários eventos do CBC, do Comitê Brasileiro de Clubes, que o Emanuel era embaixador, e realmente ele está dominando não só a palavra, como a organização esportiva. Era o que faltava, né? O atleta assumia a sua função. Era o que faltava. Eu acho assim, a Yane, ela foi muito feliz no discurso dela quando ela fala, não somos nós contra eles, não existe essa guerra, essa diferença entre o dirigente e o atleta. O atleta, ele vivencia toda uma trajetória. Sim. E quando ele encerra, óbvio que ele vai se capacitar, ele vai estudar e pela própria vivência, ele pode agregar muito, né? Então a gente está vivendo um novo momento, um momento em que a gente conta para o presidente que tem essa sensibilidade, que entende a importância da participação dos atletas, principalmente aqueles que já encerraram, que se prepararam para esse Sim. momento. E é isso que a gente está vendo. O que a gente pode agora é acompanhar, torcer, e certamente vai ser uma excelente gestão. Agora, Leila, amigos meus de Brasília falam que você está fazendo a diferença com as suas emendas e realmente está visando o esporte e o jovem. Como é que você vê esse momento e que realmente tem que ser muito bem aproveitada a verba pública? Na verdade, a gente sabe que o cobertor, né, o orçamento para o esporte, ele é muito curto. Mas assim, aos poucos, dentro, né, do setor público principalmente, né, o poder executivo, tanto federal quanto os estaduais, os municipais, eles estão começando a entender o papel do esporte. Muitas vezes, quando você vê uma senadora que foi uma atleta olímpica, acha que ela nasceu pronta. Não, eu sou filha de um mecânico que estudou até terceira série, uma dona de casa. Lindo. Então, a minha trajetória, ela se confunde com a maioria dos atletas que chegam, de repente, a se tornar um grande atleta. A maioria de nós saímos de classes sociais vulneráveis e é através do esporte e da educação que a gente vê as nossas vidas transformadas. Então, assim, estar hoje no Senado é como se eu estivesse hoje levantando a bandeira do esporte para aqueles parlamentares que entendem muito o esporte só como alto rendimento, mas não como promoção de cidadania, como formação, enfim, como um horizonte para muitos, que muitas vezes não tem mais esperança. E a primeira medalha da mulher brasileira, ela foi uma daquelas que conquistaram. Porque a Leila fez parte daquela geração, dirigida na época pelo Bernardinho, que chegou aos Jogos Olímpicos de Atlanta, que foi a Olimpíada da Mulher Brasileira, quando elas conquistaram a medalha de bronze, antes do ouro da Jaqueline e da Sandra, e antes da prata, que foi no último dia, da Paula, da Hortência, do time de basquete feminino. O vôlei conseguiu antes, e realmente foi um momento emocionante. Eu chorei junto com o Luciano do Vale aquele dia. Eu vou falar um negócio para você. O esporte deve muito a você, o seu comprometimento. É muito bacana vê-lo ainda envolvido conosco aqui, vendo as nossas vidas serem transformadas. O Álvaro me conheceu no juvenil, na base do voleibol. E ela me viu em Brasília, e estava em 2 rodas e comissões seríssimas, me viu e abandonou e veio me abraçar. Não esqueço isso. Não tem como. A você, ao Luciano, são inúmeros profissionais do jornalismo, da comunicação esportiva que o esporte deve. E a minha geração, você narrou, você comentou com maestria. E é muito legal que a gente ainda vive no imaginário das pessoas. Então isso é uma grande responsabilidade e a gente deve a profissionais como você, amigo. Obrigada. Obrigado a você. E afinal de contas nós vamos para Los Angeles. Será a primeira Olimpíada minha de televisão foi Los Angeles, a primeira da vida foi Moscou. E olha, de repente eu penduro a chuteira depois de Los Angeles 28. De nada, vai mais, gente, vai mais. Sensacional. Muito obrigado, prazer, obrigado. Prazer. Beijo, gente. A história do Comitê Olímpico do Brasil está sendo reescrita, porque afinal de contas, grandes atletas estão realmente assumindo posto-chave. Mas o mais importante, aqui ao meu lado, eu tenho simplesmente o maior jogador da história do vôlei de praia. Um ouro, uma prata e um bronze em 3 Olimpíadas. Emanuel, que missão você tem agora como diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil? Muito obrigado.
Muito obrigado, acho que é uma continuidade dessa construção, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo movimento olímpico, né? Foram 5 Olimpíadas, 3 medalhas, e depois quando a gente para de competir, a gente quer contribuir de outra maneira. Aí me preparei, né? Me capacitei para nesse momento agora poder, né, ajudar na gestão do Comitê Olímpico do Brasil. Você foi um dos raros, poucos atletas, agora o número é maior, mas poucos atletas da sua geração resolveram se capacitar para realmente trabalhar com isso, trabalhar como gestor esportivo. E agora ficou muito mais fácil para você, né? É verdade, eu peguei uma geração de atletas que estava começando a almejar uma participação maior, né? Acho que tinha uma mudança grande de dirigentes e esses dirigentes apoiavam, né, os atletas. Eu fiz todos os cursos do COB, né, os cursos de capacitação, curso de gestão esportiva, já almejando isso. Fiz um curso também de preparação pós-carreira, que foi importantíssimo, que me ajudou a ver no médio prazo, curto prazo e longo prazo. E longo prazo era poder estar aqui, né, trabalhando agora. E não sei se você sabe também, nesses 4 anos, eu fiz educação física e eu sou um professor de educação física e vou ter minha colação já em abril, porque eu já almejava ter outras graduações dentro do esporte. Não, e é o tal negócio, né? Não é a questão do diploma, é a questão da aula, saber, conhecimento não ocupa lugar, não ocupa espaço. E você, ao mesmo tempo, com esse relacionamento com o mundo acadêmico, acaba se capacitando cada vez mais, né? Não é a questão do diploma, eu acho que é a questão de ouvir e falar. É verdade, eu acho que eu acredito muito no movimento olímpico, né? O movimento olímpico não quer dizer só o final dos jogos que termina, vamos dizer assim, o próximo vai ser em Los Angeles 2028. É a caminhada, é a preparação do atleta, é a preparação do técnico, a capacitação da equipe multidisciplinar, esse movimento que me importa. E acho que é isso que eu vejo dentro do Comitê Olímpico, ele faz um apoio muito grande para as confederações que fazem esse trabalho, né, de logística, de preparar, levar, né, esses atletas para o alto nível. Então acho que é tudo uma conjunção e eu penso a longo prazo. O esporte é dia a dia, não é 4 anos. 2028 está aí. São 3 anos, 5 meses e 1 semana para chegar a 2028. Mas eu tive o privilégio de estar no avião com você, indo para Atenas 2004, naquele voo de Milão para Atenas. E realmente ali, você, realmente, ao lado do Ricardo, estavam imbuídos realmente a certeza da medalha, a convicção, o foco. Como é que você sente isso? Pois é, né? Aquela nossa chegada, né, num avião muito característico, era Olympic Airways, muito específico, muito simbólica para a gente, mas a nossa preparação naquela vez, eu e o Ricardo, a gente tentou almejar todos os problemas, vamos sanar todos os problemas. E quando você chega com essa construção de uma equipe, fica mais fácil de você sair vitorioso. Então acho que a nossa caminhada de 4 anos, né, para mim, a minha parceria com o Ricardo foi uma das melhores, porque a gente chegou no alto nível por 7 anos seguidos. Então acho que isso aí é tentar imitar esse modelo, talvez a minha experiência é passar isso para outras gerações também. O vôlei de praia também, através do Alisson, ele ajudou bastante, né, esse modelo que lá atrás a gente construiu. E queira ou não, né? Não sou eu, a Federação Internacional de Vôlei te consagrou como o maior jogador da história. Como é que é isso para você? Você sabe que quando a gente está competindo, a gente sempre busca a nossa excelência. E para isso, a gente não olha para o retrovisor, a gente não olha para os resultados que a gente construiu. Só depois, quando a gente encerra a carreira, que você vai ver assim, pô, o que eu construí? Acho que o meu esporte, vôlei de praia, ele elevou bastante com a minha participação, com o Ricardo, com a Jaque Silva. Então, cada um fez a sua contribuição e eu estou satisfeito por deixar o meu legado por lá. O vôlei do Brasil é uma grande referência e ele é uma referência gigantesca, porque afinal de contas ele é o único técnico do planeta Terra que foi campeão olímpico no masculino e no feminino. 3 medalhas de ouro, 2 com feminino e 1 com masculino. Zé, como é que você avalia tudo
isso nesse momento da carreira em que você se prepara para ir a Los Angeles daqui a 3 anos e 5 meses? Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você, com todos os amigos e, bom, eu vou para a 10ª Olimpíada, né? Uma como jogador, depois dividido entre masculino e feminino. Alvinho, eu me sinto um privilegiado por representar o meu país, por ainda estar na seleção brasileira feminina. É uma geração talentosa que tem chance. O trabalho que está sendo feito no Brasil no vôlei ainda nos mantém entre os primeiros do ranking mundial, o que é importante. Nossa luta é muito grande contra as melhores seleções do mundo, mas estou feliz. Eu acho que a gente continua, apesar das dificuldades que a gente atravessa, estar entre os melhores do mundo. E isso é um motivo de muito orgulho para todos nós. Dificuldade. Como é que foi como jogador Montreal 76? Aquilo era dificuldade. Uma era que o vôlei treinava 3 vezes por semana. A gente, naquela época, Alvinho, nós não éramos profissionais. Todo mundo estudava, trabalhava e treinava, né? A gente tinha que se manter dessa forma. E aí as coisas foram melhorando, se profissionalizando. O 77 foi o Mundial Juvenil realizado no Brasil pelo NUSMA. E aquilo foi um marco, onde apareceu uma geração bastante talentosa e que aí foram os responsáveis pela medalha de prata na Olimpíada de 84. Uma grande geração. E depois a gente conseguiu a medalha de ouro em 92 com uma outra geração. E o Brasil começou a ter uma escola importante no mundo de vôlei, né, a partir desse trabalho. Então a gente tem que agradecer a muita gente. Você conhece bem a história do vôlei, você sabe quanta gente se dedicou, Sim. Quanta gente passou, que se sacrificou para nós estarmos onde nós estamos hoje. Se a gente lembrar das gerações passadas que jogaram 64, 68, né, gerações que a gente se espelhou e que nos ensinaram muito. Eu brinco muito porque o pessoal mais jovem não sabia que o Moreno jogou em 2 Olimpíadas mais controversas da história, México 68 e Munique 72. Quer dizer, só isso dá uma experiência de vida absurda para alguém. Exatamente, ele foi um dos melhores jogadores que nós tivemos. Moreno era uma referência e era muito respeitado, principalmente fora do Brasil. E ainda uma menção maior com o Japão, né, onde ele tinha um conhecimento muito grande com o Matsudaira, que foi um dos melhores técnicos da história do vôlei, campeão olímpico em 72, e que tinha o Moreno como filho. Inclusive eu tive a oportunidade de ir para o Japão, fazer um curso, ficar 40 dias lá, por uma indicação do Moreno. Então eu tenho muito que agradecer pela oportunidade que eu recebi, força dele e a oportunidade que o Matsudaira me deu. Então são coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que eu agradeço a muita gente. Esses caras, Moreno, Décio, que eram do meu time, Cataruzzi, foram caras que nos ensinaram, que eu vi jogando quando eu tinha 13, 14 anos, e que eu tentava fazer as mesmas coisas que eles faziam. E a gente foi crescendo, melhorando, evoluindo e criando uma escola brasileira de voleibol, né? Com muitos outros, Negrelli, que foram nossos grandes ídolos. Dirigir masculino e feminino, o que é mais fácil? Eu acho masculino. Se você hoje me dissesse assim, Zé, você voltaria a dirigir o masculino? Não, nem clube. Eu estou tão familiarizado com o feminino que eu não voltaria mais para o vôlei. Lógico que eu sou técnico de vôlei, não de masculino e de feminino, mas hoje eu estou tão familiarizado com o vôlei feminino, com as coisas próprias do voleibol feminino, estudei, tentei me especializar cada vez mais, que eu não me vejo mais dirigindo masculino. Então, por isso que eu escolho o feminino. Não é fácil, lógico, lidar com atletas, com gente, construir um time é muito difícil. Eu acho que o trabalho, dedicação, atitude é algo que a gente tem que buscar para continuar nos manter entre as melhores equipes do mundo. Para Los Angeles será uma nova equipe, muita gente vai mudar, né? Sempre quando tem uma virada de ciclo, Ovinho, existe uma mudança de jogadoras, né?
Eu acho que a gente perde algumas jogadoras, referências do nosso time, mas sempre foi dessa maneira. O importante é construir uma nova equipe, que a gente tem boas jogadoras. Hoje eu vou te dar um dado, por exemplo, a gente tem no Brasil, coisa que nós nunca tivemos, 8 jogadoras de seleção nacional acima de 1,90 m. Então, tecnicamente boas, que possam evoluir, que podem melhorar, que precisam de experiência internacional, jogar contra as melhores jogadoras do mundo. Então eu estou muito otimista com o futuro da seleção, espero que a gente consiga chegar em Los Angeles da melhor maneira possível, realizar um bom trabalho e tentar uma medalha. Estarei também em Los Angeles, pena que não vai ser na Arena de Long Beach. Eu não sei ainda onde vai ser o vôlei, já deve ter tudo, mas eu... O vôlei no centro de convenções do centro de Los Angeles, perto da arena do Lakers. Se Deus quiser, estaremos lá. O Comitê Olímpico do Brasil realmente fez grandes revelações e grandes lançamentos aqui no momento da apresentação da sua diretoria para todo o público. Agora, algo que foi significativo foi o lançamento e a apresentação simplesmente do diretor de operações, o ex-campeão mundial do Sírio, Marcelo Vido, que todo mundo conhece ultimamente como o grande gestor do esporte olímpico do Flamengo. Que mudança, hein, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Estar à frente de uma área importantíssima, né? Que é financeira, administrativa, RH. Né? Eu acho que o atleta tem uma sensibilidade grande de lidar com as pessoas, com os atletas. Então, eu estou muito feliz, né, do convite pelo presidente Laporta. É um desafio, mas a gente é movido a desafio, né? Todo atleta é movido a desafio. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma jornada aí muito participativa, muito responsável e conseguir os grandes resultados em Los Angeles 28. Bom, antes de mais nada, Los Angeles ele entende, porque Marcelo Vido jogou a Olimpíada de Los Angeles. Algo que pouca gente sabe, jogou em Moscou também. Mas uma coisa que eu vou cutucar é o seguinte, ele é campeão do mundo. 1979, Esporte Clube Sírio, ginásio do Ibirapuera, final contra o Bosna Sarajevo. Você entrou várias vezes, marcou os melhores jogadores. Como é que foi aquela experiência de ser campeão do mundo numa panela de pressão? Primeiro assim, o Ibirapuera é o templo do basquete paulista. E o Sírio realmente tinha uma seleção, né? Uma seleção muito forte com americanos. Cara, dentro de casa a gente tinha que ganhar. E eu, apesar da minha idade, eu tinha quase 20 anos nessa época, mais novo da equipe. Sim. Era uma equipe extremamente competitiva, uma equipe equilibrada entre os jovens e os mais veteranos, ou os mais experientes, e foi uma festa tremenda. Quem estava lá naquele dia no Ibirapuera, 12 mil pessoas, aquela invasão no final da quadra, no último na prorrogação do Bosna Sarajevo, fica na memória e é pro resto da vida. Em compensação, o Marcelo Vido não estava satisfeito em ser reserva no Sírio. O que aconteceu? Logo depois, ele se transferiu para o Tênis Clube de São José dos Campos, com o técnico Edivar Simões. Então foi jogar com o Nilo, com o Carioquinha, com o Zé Geraldo e com o veterano Biratã, campeão mundial. O que aconteceu? Eles ganharam os 2 jogos do Sírio, ganharam do Monte Líbano, ganharam de Franca, ganharam o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Como é que você explica essa mudança tão rapidamente? Eu acho que a vida é feita de escolhas, né, de desafios. Eu estava muito feliz no Sírio, mas eu ficava no segundo plano porque eu era reserva do Oscar e do Marcel. Eu falei, cara, eu não quero ser reserva do Oscar, eu quero jogar, eu quero ser protagonista. E aí quando teve o convite do Edivar, na minha opinião, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve, pelo menos para mim o melhor técnico que eu tive. E aí eu fui jogar numa equipe super, de equipe mesmo, né? Com o Biratã, que foi meu ídolo quando tinha 15, 16 anos, Zé Geraldo, Nilo, Carioquinha e o Edivar Simões. Então assim, foram 2 anos, eu considero que em 81 eu fui o melhor ano da minha carreira, com títulos brasileiro, paulista e sul-americano. Então assim, foi uma experiência danada e eu guardo muito no coração esse time do São José de 81. Você hoje é diretor. Você terá uma séria missão em Los Angeles e que não é a de 84.
Los Angeles 2028 totalmente diferente de 84. Agora, foi a primeira Olimpíada da iniciativa privada, porque até Moscou 80 foi um tipo de edição olímpica com os países bancando, e Los Angeles, com o Peter e o Berraud, nós tivemos um outro momento do marketing esportivo quando o Comitê Olímpico Internacional se modernizou. O que você está esperando para 28? Como é que é voltar para aquela cidade mais de 40 anos depois, ou 44 anos depois? Exatamente, 44. Em 84 eu fui como jogador e agora em 28 como gestor. Primeiro assim, em 84 Los Angeles já revolucionou em termos de não só de patrocínios, mas também começaram algumas inovações para a época, né? Nós ficamos na UCLA e a UCLA já tinha um hub ali de tecnologia que a gente nem chegava próximo do Brasil. Cara, esperar em 28 vai ser uma Olimpíada assim, de altíssima tecnologia, de engajamento com os fãs, de participação dos fãs, não só no local das competições, mas também no mundo. Então assim, eu agora na função de diretor de operações, a gente tem que buscar no mercado novas receitas, para que as confederações façam o seu trabalho melhor ainda. É isso. A base de tudo é o financiamento. Então, nós vamos buscar, junto com a nossa área comercial, mais recursos para melhor preparo dos atletas. Isso você fez no Olímpico do Flamengo, mas essa é uma outra história que nós vamos contar outra vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vim. Um prazer. Muita coisa mudou no Comitê Olímpico do Brasil e, principalmente, eu levei um susto, porque eu acompanho o movimento olímpico e a parte profissional desde Los Angeles 84, a primeira Olimpíada profissional da era moderna, quando Los Angeles resgatou. Aí meu susto, a Manuela Pena, diretora de marketing e comunicação do Comitê Olímpico do Brasil, já lançou campanha aqui. Me conta essa história, Manuela, tudo bem? Tudo bem, Álvaro, é um prazer, é uma honra falar com você. A honra é minha. Foi a provocação que o Laporta fez para a equipe, né, de poder mostrar essa nova cara do movimento olímpico, a nova cara dessa gestão, desse ciclo, de uma forma palpável, de uma forma tangível. Então nada melhor do que uma logomarca, que eles pudessem revitalizar e fortalecer ainda mais essa marca tão valiosa que é a marca do time Brasil. Então com ela a gente mantém a essência, que é a bandeira brasileira, mas traz com mais força os anéis olímpicos coloridos, de uma forma leve, moderna, com uma cara de escudo, deixa de ser uma flâmula para ser um escudo, e junto de um slogan que acho que resume o objetivo dessa gestão, que é transformar o Brasil numa nação esportiva. Olha, eu sou testemunha. Quem falou que cresceu muito o movimento olímpico, ele é amigo meu, você conhece, grande publicitário, santista como eu, torcedor do Santos, Hugo Rodrigues, presidente da W Macan e agora presidente do Conselho. E ele falou que o COB realmente teve um crescimento muito expressivo em rates, números e tudo mais. Agora, você criou, para mim, uma das maiores plataformas do esporte brasileiro e da comunicação. Você criou o canal Olímpico. Queira ou não, tem muita gente que vai falar que não. Eu sei porque eu acompanhei lá atrás, antes da pandemia. O canal Olímpico nasceu um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, que não aconteceram. As primeiras conversas, eu conversei com o Rogério Sampaio na ocasião. Falei, Rogério, tem uma ideia, uma possibilidade incrível de fazer o movimento olímpico brasileiro ser durável e ser presente, acho que ao longo do tempo. Não sabíamos nós, né, do que estava por vir, que a pandemia ia mudar radicalmente a nossa vida. E o canal Olímpico foi alavancado a partir daí, porque ele cumpriu um papel fundamental de comunicação nesse momento, sobretudo nos Jogos de Tóquio, né, onde a gente não tinha acesso da imprensa ao time Brasil, e o canal Olímpico pôde contar a história. E aí eu fiquei enormemente feliz de ver a evolução do canal Olímpico, de ver o alcance que ele teve, as novas estratégias de conexão que ele buscou. Eu acho que o desafio é enorme de fazer crescer ainda mais e fazer o canal Olímpico se conectar, sobretudo, com as outras iniciativas que o COB tem no ambiente digital, com as plataformas de mídia, com os canais de mídia externos. Então ele pode ser realmente um elo, um grande integrador do conteúdo olímpico no Brasil. E realmente isso faz falta, né? Porque, queira ou não, é um crescimento significativo, né, Manuela? O movimento olímpico ele não para de crescer. Os Jogos de Tóquio já levaram a gente ao segundo lugar nas redes sociais. E a partir daí continuou crescendo. Nossa presença não só em números, mas em engajamento, na relação que as pessoas começaram a despertar com a marca.
Então, o desafio hoje é buscar o público mais jovem, né? O desafio, na verdade, global do movimento olímpico internacional é rejuvenescer a experiência olímpica. E, de novo, as redes sociais, elas são fundamentais nesse processo. Obrigado, Manuela. Obrigada. Um dia muito especial, afinal de contas foi apresentada a diretoria do Comitê Olímpico do Brasil e, é claro, a parte técnica, a direção esportiva com ele, Jorge Bichara. O cara, olha, que me surpreendeu lá atrás, em 2016, que ele sabia do 1 ao 8, todos os favoritos em provas individuais de natação, atletismo e ginástica. Você continuou com aquele mapa, Bichara? Tudo bem? Nos últimos anos eu trabalhei com outras modalidades e fiz as minhas estratégias com essas modalidades, mas nunca deixei de lado o acompanhamento do esporte olímpico do Brasil. Talvez eu não tenha os 8, talvez eu tenha uns 5 ou 4, mas continuo acompanhando. Que já faz uma diferença significativa, né? Temos grandes jogadoras que vão parar na seleção de vôlei, temos ascensão em outros esportes, como inclusive o handball, né? O handball conseguindo a 8ª colocação do mundo, algo surpreendente. Ganhando da Noruega, ganhando da Suécia, lá na Escandinávia e tal, ganhando da Espanha pela primeira vez, e temos a ascensão do João Fonseca. E o João Fonseca não é uma questão de ascensão aqui, é no mundo. O João Fonseca está sendo enaltecido no mundo, quer dizer, é algo que a gente tem que ficar de olho também, né? Olha, é mais uma prova do potencial esportivo que o Brasil tem, mesmo com um cenário às vezes difícil, com muitas adversidades, um caminho às vezes mais complicado que outros países pela nossa condição social e tal, mas que existem potenciais esportivos, que o Brasil tem condição de evoluir e ter representação internacional de qualidade em vários esportes. Muitos esportes no Brasil estão mudando, temos na vela, por exemplo, outros esportes entrando, outras classes entrando. Como é que você está analisando isso e as possibilidades do Brasil? Não vou dizer para Los Angeles 2028, mas para esses próximos campeonatos mundiais e Jogos Sul-Americanos. Bom, a vela está num momento que a grande estrela da vela, Martina e Caena, estão com outra dedicação no cenário internacional, né? Estão correndo o CEIO-GP. Eu transmito, inclusive. Uma classe sensacional e que eu acho muito valioso para elas. Acho que é um aprendizado, acho que no primeiro ano do ciclo é uma experiência no aspecto esportivo que vai ajudá-las, inclusive, nas classes olímpicas. Existem valores ainda jovens que estão vindo na vela nacional e a Confederação está atenta a isso e a gente vai trabalhar com eles no sentido de melhor aproveitar esses valores. O CGP, inclusive, são ex-campeões olímpicos, né? Tem o Blair Tuck no barco da Nova Zelândia, tem os Slingsby no barco da Austrália, e o Gilles Scott também no barco da Grã-Bretanha, todos campeões olímpicos, quer dizer, e que não vão voltar. Agora, eu percebo que pela idade, a Martina e a Caena podem voltar. Sem dúvida, elas têm toda a condição física para retomar uma campanha olímpica. Eu entendo, porém, que é importante elas diversificarem as práticas dela. Uma campanha olímpica de 4 anos, para quem já vem de outras campanhas, é difícil. Então, entender esse momento, entender a necessidade que elas, enquanto ser humano, precisam de experimentar outras atividades esportivas, e num nível de exigência tão grande contra a CEIO-GP, só tem a acrescentar na evolução esportiva delas quanto velejadoras. Eu sei que você sempre teve contato com o atletismo. O Brasil conseguiu uma medalha de prata e uma de bronze nos Jogos Olímpicos. Queira ou não, o Alisson foi mais uma vez medalha de bronze, mas é a maior geração que existe dos 400 metros com barreira, ninguém discute isso. E da mesma forma que tivemos a medalha de prata do Caio Bonfim. Como é que você está avaliando o atletismo nesse momento com tantas competições fortes, inclusive a Diamond League? Olha, o atletismo é a modalidade base dos Jogos Olímpicos, é a modalidade que deu origem a tudo. É uma modalidade que tem uma difusão no mundo impressionante. O Brasil tem seus valores,
Eu falei com o treinador do Alisson essa semana, ele segue seus treinamentos na Flórida, preparado para o circuito internacional, Diamond League, o circuito do Michael Johnson. É o nosso principal nome ao lado do Caio, ao lado do Darlan, e representam bem o esporte olímpico brasileiro. E sempre a gente torce por esses esportes com potencial para um número grande de medalhas. Atletismo são 20% das medalhas olímpicas em disputa na Olimpíada, né? 141 medalhas no total. A natação também. E a natação, a gente não tem mais um grande destaque exatamente nas piscinas, né? Acho que tem jovens valores, né? O Caribé, a Mafê, a Stephanie, valores que estão aí com condição de evoluir nesses próximos 4 anos. Eu estou confiante que existam novos valores que possam surgir, se juntar a um Cachorrão, juntar a atletas que já estão aí chegando nas finais. Eu estou confiante na evolução dos atletas da natação para esse ciclo. Chara, muito obrigado. Você, como sempre, dando uma aula com relação ao esporte do Brasil e o esporte mundial. Mas isso eu vou perguntar outra vez. Eu que agradeço sempre. Se alguém dá uma aula aqui a você, é sempre um aprendizado estar junto contigo. Obrigado. Obrigado. E a conclusão é a melhor possível. Afinal de contas, teremos os Jogos Olímpicos de Los Angeles daqui a 3 anos e 5 meses. E claro que mais alguns dias. Teremos também a Olimpíada, que será realizada na neve e no gelo, que será em Milano Cortina d'Ampezzo. Milão, que vai receber realmente os atletas brasileiros e a primeira grande chance de medalha do Brasil num evento de inverno. Mas o que é significativo nessa caminhada é que o esporte olímpico do Brasil está nas melhores mãos e a nossa torcida é que continue assim. Valeu, pessoal!